Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 12 de Marcos, a partir do versículo 30. Nós poderíamos dar esse título para essa pregação nesta noite, mas eu prefiro dar outro título. Poderia ser o grande mandamento, mas eu prefiro dizer as outras passagens que nós vamos ler, que fala a respeito da plenitude do Espírito de Deus em nossas vidas. E juntando os textos escolhidos, a gente chegará a um denominador comum, de que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas para chegar à plenitude, à estatura de varão perfeito, para chegar a ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, aleluia, para poder realizar a obra do divino, do poder do nosso Deus Todo-Poderoso, aqui na face da terra. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12 e 30. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, Jesus dizendo que esse é o primeiro, o maior de todos os mandamentos. Mas quando ele fala, amarás, portanto, o Senhor de todo o teu coração. E eu parei para pensar isso. E a gente chega à conclusão, irmãos, que para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas nossas forças, glória a Deus, é preciso reunir o coração, a alma, o entendimento e a força para que se cumpra em nós a plenitude da graça de Deus. Eu vejo, irmãos, movimentos em que as pessoas falam, nossa, aquele pregador está cheio do Espírito Santo. Aquela mulher está cantando cheia do Espírito Santo. E se a pessoa que está falando isso for participar do dia a dia e do testemunho daquela pessoa, você vai ver que realmente não é aquilo. As pessoas têm colocado costumes, têm colocado subjetivos, as pessoas têm colocado na pregação do Evangelho meios para que a pessoa ache que ele é a pessoa cheia do Espírito Santo, que está cheio do poder de Deus. A pessoa fala normal com você, assim, a paz do Senhor, irmão Daniel, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quando sobe aqui, meus irmãos, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer. Aí, irmãos, as pessoas falam, nossa, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Mas às vezes não é isso. Tem pessoas que faz
é teatro para se mostrar cheio do Espírito Santo. Mas uma pessoa que ama ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, aleluia, não é com impostamento de voz, não é com movimento de correria, cai, levanta dentro da igreja. Não é essas coisas que mostram que uma pessoa ama a Deus de todo o seu coração e que a pessoa está cheia do Espírito Santo ou que a pessoa já está na plenitude do Espírito. Não é essas coisas que vai comprovar que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. As igrejas se deixaram enganar por muitos movimentos, por muitos costumes, pregadores que falam normal, quando sobe no púlpito parece um trovão. Para que fazer isso, irmãos? Jesus disse que os fariseus, os hipócritas daquela época, eles colocavam roupas bonitas, cheias de filactérios pendurados, o quipá na cabeça, e enfeitavam as roupas e andavam pelas praças a fim de ser saudado pelas pessoas, para as pessoas verem que eles eram homens de Deus. Aleluia. Mas Jesus disse: olha, por fora eles até tão bonitos, tão bem afeiçoados, mas por dentro existe uma maldade, é uma podridão. Aleluia. Não é isso que caracteriza o homem de Deus, cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo. O que caracteriza o homem, que ele é cheio do Espírito Santo, que ele ama a Deus sobre todas as coisas, é a forma que ele lida com as coisas de Deus. É a forma com que ele faz a obra de Deus. De que forma ele vive a sua vida. É com a plenitude do Espírito de Deus na sua vida que ele vai demonstrar que realmente é um homem cheio do poder de Deus, cheio da plenitude de Deus. Aleluia. O homem que está, aleluia, a pessoa, o homem, a mulher, a pessoa que está, aleluia, engajado em servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aleluia. Na sua trajetória cristã, no seu dia a dia cristão, existe uma prova. Existe na maneira que ele leva a sua vida espiritual. Existe algo que caracteriza a pessoa como uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, primeira coisa, a pessoa dá prioridade à obra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro ponto, é dar prioridade à obra de Deus. Se a pessoa não tem a disposição de colocar em primeiro lugar a obra de Deus, é porque a pessoa não está cheia do Espírito Santo ainda.
Porque amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, é você, às vezes, para fazer a obra de Deus, você até arcar com prejuízo. Você desprender, às vezes até da família. As coisas que a gente dá prioridade e deixa a obra de Deus em segundo plano, mostra que nós não estamos cheios da plenitude de Deus. Mostra que nós estamos fazendo a obra de Deus, mas não estamos dando prioridade. Não estamos amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aleluia. Efésios 3. E 18. Primeira coisa, para fazer a obra de Deus é preciso ter união. União trata de unidade. Unidade trata de um só pensamento. Um só pensamento trata de um único Deus, de uma única obra de Deus, de todos fazerem a mesma coisa na obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Aleluia. A fraternidade, irmãos, trata de família. A fraternidade é a família unida em união com todos os que são santos, os que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente possa, unidos com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta fraternidade. Assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Veja que trata aqui de uma união, trata aqui de uma fraternidade. É impossível se conhecer, aleluia, a altura, o comprimento, a largura, a profundidade deste amor de Deus que está sobre os nossos corações, sem estar na união, na fraternidade com os irmãos, na unidade do Espírito, aleluia, para que possamos entender, aleluia, este amor, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, ele não vem, irmãos, de estudos, de livros de outros homens. Ele não vem do estudo secular. Ele não vem da teologia. Mas ele vem de quê? De estar, e assim entender o amor de Cristo que excede
todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Se enches da plenitude de Deus, de que forma? Dando a prioridade à obra de Deus, estando na união da igreja, estando na unidade da igreja, estando na fraternidade da igreja, começa a se entender e começa a se chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Porque quando a igreja está nessa forma, aleluia, Deus age no meio da igreja. Deus manda, aleluia, dar entendimento, aleluia, dá conhecimento da sua palavra, para que a gente possa chegar a este ponto, para que a gente possa ser cheio dessa plenitude. E aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. O que vai determinar a tua vitória? O que vai determinar a vitória da igreja? É que Deus, irmãos, quando a gente chega à plenitude do conhecimento da palavra, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que você abriu o coração para você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você se abre, quando você sente a plenitude do Espírito em sua vida, aleluia, milagres começam a acontecer, aleluia, a mão de Deus estende-se sobre a pessoa, o poder de Deus age em nós, da medida que a gente se abre, da medida que a gente se entrega à obra do Senhor, da medida que a gente deixa Deus agir na nossa vida, aleluia, aí vem a porção daquela medida, e essa porção, aleluia, é o que faz você, aos poucos, a igreja, ir chegando à plenitude da graça de Deus. A igreja, irmãos, precisa disso. A igreja precisa ser cheia. Jesus, irmãos, quando ele foi ser batizado por João, aleluia, ele não começou a obra de Deus na terra, enquanto o Espírito Santo não desceu sobre ele, aleluia, e ele foi cheio da plenitude da graça de Deus. Agora, é como aquela passagem de Ezequiel que eu já preguei a outra vez, que ele entra a água pelo tornozelo, depois no meio da canela, depois no joelho, depois na cintura, depois nos lombos e por fim, aleluia, você já está com água pelo pescoço, agora você não pode mais, aleluia, atravessar o rio, aí você tem que ser levado pelo Espírito, aleluia. Aí Jesus já estava nesse ponto, porque ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, para ver se de alguma maneira o diabo queria, aleluia, provar Jesus, para ver se ele caía, aleluia. Mas Jesus, irmãos, Jesus, aleluia, estava cheio do Espírito Santo. Quando a pomba desceu sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Quando a voz do céu diz: este é
o meu filho amado em que eu me comprazo. Aleluia. Ali, irmãos, Jesus estava como homem, sendo revestido do poder de Deus. Chegou à plenitude, como homem ali, ele chegou à plenitude do Espírito. Aleluia. Então, quando você chega à plenitude do Espírito, existe uma passagem que você tem que ser provado. Aí a pessoa fala, mas pastor, porque eu aceitei a Jesus, e agora que eu estou fiel a Deus, agora que vem a provação na minha vida de uma forma que eu não estou suportando. Toda pessoa que recebe a plenitude do Espírito de Deus, o Espírito Santo enche ele, e agora não é mais ele que anda. Paulo disse, não mais vivo eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Paulo estava na plenitude do Espírito. Jesus chegou à plenitude do Espírito, por isso foi levado pelo Espírito. Não foi Jesus que disse, eu vou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não, não foi não. A Bíblia diz que o Espírito conduziu ele ao deserto. Aleluia. Aí ele vai realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que age em nós. Se não tiver nenhum poder em você, você não tem condições de receber a graça, a plenitude da graça de Deus. É necessário que você tenha poder. A porção do poder esteja na sua vida. Aleluia. E a Ele, a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Agora passo para o capítulo 4 de Efésios. E vamos ler a partir do versículo 12. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos que chegar à plenitude do Espírito de Deus, para que possamos realmente fazer a obra do Senhor, para que possamos dar prioridade à obra de Deus. Chegou a hora do culto, eu posso estar ganhando dinheiro, mas eu tenho que deixar e vou fazer a obra de Deus. É a prioridade. A primazia aqui é estar na presença de Deus, é estar na plenitude do Espírito. Aleluia, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Irmãos, o propósito do aperfeiçoamento, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, cada dia nos edificando nesta pedra, no alicerce desta palavra, cada dia recebendo, aleluia, o aperfeiçoamento, aleluia, chegaremos à estatura, à plenitude, à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo, aleluia. E Jesus, irmãos, ele não,
ele fazia a obra de Deus sem descansar. Ele fazia a obra de Deus toda hora, todo minuto, a todo instante. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Olha, irmãos, que palavra é essa, irmãos? Você pensa que no tempo de Pedro já não tinha? No tempo de Paulo já não tinha as ondas teológicas? Aqui diz que é na plenitude, no aperfeiçoamento, na comunhão da igreja, na fraternidade dos irmãos, que a gente chega ao pleno conhecimento da verdade. Que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, pelas ondas de um lado para o outro. Deixa eu ver na outra versão como diz. É o versículo 14. O propósito que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se a gente for analisar, irmãos, a pregação do Evangelho, que está aí, por todo lado, quando a gente vai analisar à luz da Bíblia, nós chegamos à conclusão que são ventos de doutrina. O homem inventa uma coisa, o outro inventa outra, o outro inventa outra, e a gente procura na Bíblia e não encontra. E se não está no fundamento, aleluia, dos apóstolos, é anátema, e anátema significa maldição do inferno. Pregar o que não está na Bíblia, irmãos, é coisa maligna. Pregar o que a Bíblia não ensina é coisa maligna. Eu nasci e me criei na igreja. E tantas coisas que eles falaram, é pecado, é pecado, é pecado, e eu procurei na Bíblia e não achei da definição de pecado. Quando na realidade o pecado está escrito lá em Apocalipse, o que é que leva o homem para o inferno e o que é que vai levar o homem para o céu. Os pecados que vai levar a pessoa para o inferno, que são pecados que está escrito na palavra de Deus, é o que está escrito. Não adianta você inventar, dizer beber café é pecado. Está escrito na Bíblia? Peraí. Não é pecado porque não está escrito na Bíblia. Não está escrito. O homem não pode usar barba aqui no púlpito, não pode subir, porque de barba não vai para o céu. Aonde está escrito? Então, são ventos de doutrina, de teologias, de homens, ensinamento de homens. Mas a igreja, não, irmãos, a igreja ela tem que estar na fraternidade, no conhecimento da palavra, para chegar à plenitude do amor de Deus. Aleluia. E como uma família, aleluia, a gente possa alcançar o objetivo, aleluia, de não sermos mais como crianças, que ouve a voz dos outros e vai atrás. Cada um teve a revelação da parte de Deus, da forma que Deus lhe chamou, da forma na plenitude, da forma da porção que cada um recebeu de Deus. Então, às vezes, ele não recebeu uma porção tão grande assim da parte de Deus e quer ensinar como que se o ensinamento dele fosse a verdade da palavra de Deus.
Quando o maior mandamento que está escrito na Bíblia, o maior dos mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou, irmãos, é isso aí. O que tem que se inventar mais? Não, você vai ter que fazer isso, ou isso aqui, e está escrito na Bíblia? Não, não está escrito, mas você tem que fazer para você ser, para você receber, para você ser alcançado por Deus. É mentira, irmãos, não é verdade. Para ser alcançado por Deus, você tem que chegar à plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Quando se chega ao conhecimento da palavra, você não mais é levado por ventos de doutrina. Porque a verdadeira doutrina é esta que nós estamos pregando aqui, é a palavra na sua essência. Aleluia. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Essa versão está boa, hein? Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. O nosso crescimento tem que ser nele. A nossa doutrina tem que ser a dele. A nossa direção tem que ser a dele e dos apóstolos. O nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso caminho, o nosso proceder, esteja todos de acordo com esta palavra. Cresçamos, o versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. A gente aqui, irmãos, nem em Cristo, nós somos edificados. Cada um recebe a sua porção e cada um cresce na medida da sua fé em Cristo. Mas de que maneira que nós crescemos? Naquele que é o cabeça, Cristo, que dele todo o corpo unido, bem ajustado, a igreja está unida, está ajustada pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E no Senhor, insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despides do velho homem. É necessário, irmãos, tirar tudo do velho homem. Se não tirar, não há plenitude do Espírito. Se não se despir de tudo que praticávamos lá fora, da veste do velho homem,
De maneira nenhuma chegamos ao conhecimento da verdade. De maneira nenhuma seremos edificados. De maneira nenhuma receberemos a porção, aleluia, muito mais além do que podemos imaginar. De maneira nenhuma conseguiremos chegar à estatura de varão perfeito. Aleluia. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A sedes renovado no vosso modo de raciocinar, e a vos revestides do novo homem criado. Irmão, é coisa muito forte, irmãos, aleluia. Criado para a semelhança, criado para ser semelhante a Deus. Dessa maneira, irmãos, nós estamos nos preparando para ser semelhante a Ele em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 5 de Efésios e 15. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias não são bons, irmãos. A gente está vendo todo tipo de perversidade, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, todo tipo de, como é que chama aquilo que eles falam lá no Congresso, lá, dos que roubam, como é que chama o nome da corrupção, todo tipo de misericórdia, irmãos. Portanto, não sejais falto de juízo, mas buscais compreender qual é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Senhor, que a igreja tenha um único Deus, um único pensamento, que a igreja seja cheia do conhecimento, ao ponto de chegar à plenitude da graça de Deus, para poder aproveitar a parte do poder que Deus nos deu, para dessa parte do poder que o Senhor nos deu, a gente tirar o proveito para tudo aquilo que pedimos ou necessitamos. Como é maravilhosa a palavra. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à contenda, à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Aleluia. É cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo não é aquele que faz estripulias, irmãos. Aquele que sobe no púlpito e muda de voz. Aquele que não vai cantar, faz um empossamento de voz para dizer que é cheio da unção de Deus. Não é isso, não. O crente, aleluia, cheio da plenitude de Deus. Aleluia, ele está na presença de Deus. Ele está dando prioridade à obra de Deus. Quando é para vir para a igreja, ele sai cedo da sua casa, para cedo chegar na igreja. Ele dá prioridade à obra do Senhor. Ele gasta na obra do Senhor. Ele investe na obra de Deus. Ele se doa para a obra de Deus. Aleluia! Mas desta maneira, ele chega num momento em que quem cuida dele não é mais ele, mas é a mão de Deus que dirige. Aleluia, é a mão de Deus que age na sua vida, é a mão dele, aleluia, que te leva às águas tranquilas. Aleluia, o salmista diz
que Ele refrigera a minha alma por amor do seu nome, aleluia. Me leva às águas tranquilas, me leva aos pastos verdejantes, aleluia. Mas se você, irmãos, quer ser, se a igreja, se alguém quer ser uma ovelha que não quer chegar à plenitude, não quer chegar, aleluia, à prioridade da obra de Deus, não quer fazer a obra de Deus em primeiro lugar, como que o Senhor vai levar você às águas tranquilas? Como que o Senhor vai te colocar em verdes pastos? Boa comida, aleluia. Boa alimentação. O salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai até o meio. Não, irmãos, o cálice transborda de alegria. É bênçãos sem medidas que o Senhor manda. É bênçãos gloriosas na tua vida. Aleluia. Quando chegar a plenitude do Espírito nas nossas vidas, a gente vai ver a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas, nos dando o melhor. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, onde leva a devassidão a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando Jesus, irmãos, aleluia, ele chegou nos discípulos, ele falou: eu vou subir, aleluia, eu vou ser tirado do meio de vós, eu vou subir à presença do Altíssimo, eu vou chegar lá e vou assumir o meu lugar de glória, de onde eu me despiz da minha glória, onde eu deixei a minha glória, eu vou voltar e assumir o meu lugar. Mas vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios da plenitude do Espírito Santo. O requisito para pregar o Evangelho, o requisito para fazer a obra de Deus, é você estar cheio do Espírito Santo. A plenitude de Deus chegou. Agora, não é mais você que manda em você. Agora você tem um Senhor. Agora, quem manda em você agora é Jesus, que é o cabeça da igreja. É Ele que dá as ordens, é Ele que determina o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Aí você já está sendo guiado pelo Espírito de Deus, aleluia. E Ele não te leva a nenhum lugar desagradável. Ele te leva para o melhor lugar, aleluia. É assim, irmãos, que nós devemos estar na presença de Deus, cheios da plenitude do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que nós cheguemos a este ponto. Ele quer que nós, irmãos, recebamos dele as diretrizes para a nossa vida. Como nós lemos aqui, o que é que ele quer? Comunhão, aleluia, unidade, aleluia, conhecimento da palavra, aleluia, e revestimento do poder de Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, nesta noite, em nome de Jesus, aleluia.